Olá pessoal, aqui é o professor Ezequiel e hoje a gente vai para a nossa quarta aula da disciplina de Estudos de Impactos Ambientais. Na aula de hoje a gente vai ver a segunda parte das metodologias de identificação de impactos ambientais. Como a gente viu, na nossa última aula, existe uma série de métodos que a gente pode utilizar para fazer a avaliação dos impactos ambientais em diferentes empreendimentos. Ele pode ser lá um método ad hoc, que é uma espécie de brainstorming, onde você utiliza uma série de especialistas para auxiliá-los na tomada de decisão, identificação de quais impactos que vão acontecer naquele determinado empreendimento, em todas as fases da sua ocorrência. Temos também a superposição de cartas, onde a gente pode avaliar, por exemplo, numa grande rodovia, se ela vai passar por diferentes locais, onde vai ter solos mais suscetíveis a impactos erosivos, se a gente vai passar por cima de alguma reserva, alguma área com mata, algum recurso hídrico, para identificar pontualmente onde irá acontecer os impactos ambientais desse empreendimento, seja ele um meio físico, biótico, social ou econômico. Nessa metodologia, como a gente viu, nada mais é do que uma sobreposição de diferentes tipos de mapas para a identificação dessas hipóteses. Temos também as redes de interação, onde a gente estabelece uma determinada ação e vai elencando todos os possíveis impactos decorrentes dela, bem como suas interações. O checklist, que é nada mais do que uma lista de possíveis impactos. Haverá processos erosivos? Haverá remoção de vegetação? Ocorrerá impactos na fauna, na flora? Haverá todos esses possíveis impactos, com uma certa com a utilização de especialistas novamente, que já possuem um certo conhecimento neste ramo, para poder abordar isso com mais precisão, com mais pontualidade. E temos também a nossa matriz de interação, que é largamente utilizada para fazer as aplicações, as avaliações de impactos ambientais. Não é necessariamente que a gente irá utilizar apenas um desses métodos. Se pudermos começar com o método ad hoc, a partir dali utilizar a sobreposição de cartas, usar uma rede de interação, realizar um checklist, para a partir dessas funções criarmos uma matriz de interação, aí teremos uma aplicação muito mais focada nos nossos impactos ambientais, abrangendo todos os possíveis alterações que possam vir a ocorrer. Ela acaba sendo muito mais detalhada no sistema. Bom, as matrizes de interação, elas são largamente utilizadas nos mais diferentes meios. Elas não necessariamente são aplicadas unicamente nas avaliações de impacto ambiental, podem ser utilizadas em outros sistemas de gestão também, mas na análise de impacto ambiental também é largamente utilizada. Funciona nada mais nada menos do que uma lista de controle bidimensional, onde a gente terá o tipo de impacto que a gente pode gerar, por exemplo, no solo, na geologia, se o impacto vai ser positivo ou negativo, a duração, a natureza, temporalidade, reversibilidade, a forma, se vai ser negativo, positivo, curto, médio, longo prazo, com todos esses elementos. A gente vai colocar todas as ações do projeto, por exemplo, a remoção do solo, a gente coloca aqui toda a parte de terraplanagem, quais os impactos que o efeito de terraplanagem vai causar nesses diferentes meios. Os fatores ambientais, de cada um desses elementos, quais seriam os impactos que iriam acontecer, e a caracterização, se vai ser um impacto uma importância grande, se vai ser temporário, se vai ser permanente, se vai ser positivo, se vai ser negativo, todas essas interações. As vantagens desse método de interação, é o que ele acaba relacionando um projeto com o seu meio, ambiente, o meio onde ele vai estar inserido, esse projeto. Vai permitir a visualização de o que essa ação vai efetivamente causar dentro do ambiente.
para você já fazer um planejamento de o que podemos fazer para mitigar estes impactos em si. Tu vai relacionar, né, os impactos, mantendo sempre a relação causa e efeito. A remoção do solo, né, ou terraplanagem, vai causar impacto temporário no solo, com efeito negativo, de médio prazo, reversível, direto. Ok? Os indicadores, né? Daí a gente pode colocar, que nem nesse caso aqui, o solo, geologia, qualidade do ar, os impactos e tudo mais, gerando mais ou menos uma matriz inicial desta avaliação, tá? Por exemplo, no planejamento nós vamos causar impactos no solo, no ar, na água, qual elemento nesta fase? Claro que nessa etapa anterior a gente detalhou um pouco mais. Essa aqui poderia ser uma matriz resumo, né, da nossa estrutura. Isso aplicando todas as fases do empreendimento, né, do nosso projeto. A gente, por exemplo, temos aqui a parte de implantação. Teremos lá a aquisição do terreno, não vai causar nenhum impacto. Já o desmatamento, nossa, ele vai ser um impacto negativo, de ordem direta, local, num tempo curto, temporário, permanente ou coisas assim, entendeu? Reversível ou irreversível. A gente vai simplesmente nessa equipe, né, misturando, né, o método ad hoc, né? Vamos lá, beleza, vai ser reversível, vai ser temporário. Como ele vai estabelecer nessa relação? Quando a gente acaba organizando tudo isso, nesse caso, né, no ar, no recurso hidráfico, se vai ser na flora, na fauna e tal, no final a gente consegue fazer uma interrelação. Por exemplo, se for esse impacto for de caráter positivo, ele é equivalente a 1. Tá? Se ele for de caráter negativo, ele vai ser menos 1. Se ele for neutro, será 0. Tá? Aí entra, tipo, a importância, se vai ser alta, se vai ser baixa, né? Se vai ser regular, se vai ser escassa, indo de notas de 3 a 1, neste exemplo, né, de estrutura. No final, você vai multiplicar, né, qual característica do impacto vezes todos os outros elementos aqui. Se ele for um impacto neutro, não vai importar nada, né? Toda a magnitude, importância, ocorrência, extensão. O que vai ser necessário é a caracterização de positividade ou negatividade desse impacto. Se ele for um impacto altamente negativo, ele vai abaixo de 15, né? Menos 15, menos 16, menos 20, ele será um impacto negativo severo. Se ele for entre 15 e menos 15 e menos 9, relevante. Se ele for acima de menos 9, aceitável. Seriam impactos que, beleza, vou implantar esse empreendimento, vai acontecer algum tipo de impacto. Mas nessa característica, ela acaba sendo aceitável. Né? O órgão ambiental ele vai entender a decorrência, qualquer alteração da natureza vai causar um impacto negativo. Né? E aí entram nossos impactos positivos, acima de 15, muito alto, né? Médio ou baixo. Lembrando que faz necessário a gente exaltar esses pontos positivos quando vamos fazer um estudo de impacto. Então a questão social, né, e econômica é bastante importante que seja abordada nesse sistema. No final a gente vai ter, por exemplo, né, quais são os impactos mais destrutivos do nosso sistema e quais são os impactos mais positivos. Neste exemplo aqui, supressão da cobertura vegetal teve uma pontuação de menos 23, então era um impacto negativo severo nesse empreendimento. Já o paisagismo implantado, ele acabou ficando também com mais 23. Então ele é um alto impacto positivo. Se você levar em consideração, você vai perceber que o paisagismo pela supressão, eles são equivalentes e eles acabam se anulando entre si, certo? E aí vai toda a sequência, né, de diferentes coisas até, né, a gente ter aqui ó, abaixo de 9 fatores negativos aceitáveis. Compilando todos os possíveis impactos, né, decorrentes desse empreendimento, desse projeto, a gente acaba tendo, por exemplo, né, essa matriz aqui. Temos 69 positivos altos, 41 positivos médios, 25 positivos baixos, 106 negativos baixos. Isso é importante, muitos negativos, mas baixos, o que acaba sendo aceitável. 52 negativos médios e 19 negativos altos.
De um total de 312 possíveis impactos, temos aqui que cerca de 70 e poucos por cento, 77% serão impactos positivos ou aceitáveis. Correto? Né? De um total de 100%. Dentre as matrizes de interação, a mais aplicada de todas acaba sendo a matriz de Leopold, certo? Ela foi desenvolvida lá em 1971, né, por Leopold, e ela apresenta 88 características ambientais com 100 linhas de atividades de projetos nas suas colunas, correto? O número, né, claro, evidentemente, ele pode aumentar ou reduzir dependendo do projeto que está sendo executado. Né? Ele vai trazer uma lista de possíveis interações e isso pode ser alterado, né, dependendo do avaliador e do projeto executado. Basicamente, ele funciona com colunas, né, com todas as ações possíveis ligadas ao projeto, e linhas, né, relacionadas com os impactos possíveis ao projeto. Para cada ação identificada, coloque-se um traço oblíquo, né, no quadrado, formando uma linha dos possíveis impactos, né, onde a gente vai ter as ações ou atividades e fatores e elementos ambientais. De um lado a gente coloca a magnitude, que será positiva ou negativa, e a importância, né, numa escala de 1 a 10, como a gente vai ver na sequência. A intersecção é marcada por um traço oblíquo, que avalia dois números, entre 1 a 10. O número 1 corresponde às menores, né, importância ou magnitude do nosso empreendimento. Tipo, pequena magnitude e pequena importância. Ele vai ser um impacto bem insignificante, né, no teu trabalho. Porém, ele existe. Então, talvez um somatório de pequenos impactos se torne um impacto considerável. Né? E o 10 seria o valor máximo desses atributos. Né? Um grande impacto, uma grande magnitude. Né? O sinal positivo ou negativo vai relacionar com o tipo de impacto que a gente vai ter. Como foi falado, se for positivo, será benéfico. Se for negativo, será adverso. Tá? O interessante é que assim, esses métodos aqui, eles acabam avaliando unicamente os impactos diretos, não considerando os indiretos. Então, é necessário, às vezes, a gente utilizar as redes de interação para associar possíveis impactos indiretos, né, referentes ao nosso empreendimento, né, a um impacto em si. Bom, magnitude vai medida da extensão do impacto e importância a relevância, né, dele sobre o atributo ambiental. Vai ser, se tiver, por exemplo, um impacto baixo, uma magnitude baixa, mas importância alta. Por quê? Ele teve alteração na cor ou na qualidade da água de um recurso hídrico. Tá? Se esse recurso hídrico ele não vai ser consumido por ninguém, né, não existem pessoas que vão utilizar dessa água para consumo próprio, a importância desse impacto se diminui. Porém, se a gente possui uma série de pessoas que necessitam da qualidade dessa água para irrigação, para a dessedentação de animais, para a dessedentação de suas famílias, né, e tal, então a importância desse impacto acaba sendo elevada. Né? Então, por mais que seja uma baixa magnitude, a gente tem uma alta importância e essa relação vai ser necessária. Tá? Na sequência, então, temos aí o número do canto superior representa a magnitude e o de baixo a significância, como a gente já havia relatado. Né? Bom, aqui temos um exemplo, né, da aplicação da matriz de Leopold. Ela foi realizada numa obra de uma hidrelétrica, né, realizada lá no México. E ela serve bem como uma organização de um sistema de avaliação de impacto ambiental. Por exemplo, eles separaram aqui meio físico, biológico e socioeconômico, né? E dentro do físico, solo, atmosfera, água, paisagem. Nessa relação, a gente pode observar que a taxa de erosão, né, devido, né, a toda a movimentação de solo e tal, ela acaba apresentando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 né, impactos negativos dentro da sua estrutura. Isso aqui acaba variando, né, com diferentes taxas de importância. Nesse caso aqui, pela aplicação da metodologia, eles acabaram utilizando notas de 1 a 5 apenas, não utilizaram até 10.
Mas isso é independente, né? Vai de como a equipe deseja estabelecer sua forma de avaliação. Então, considerando, né, a multiplicação, né, menos 3 vezes 6, menos 5 vezes 5 e tal, acabamos ter, né, um impacto por subcomponentes de menos 234, correto? Somando todos os elementos, sabemos que no meio físico, solo, atmosfera, água e paisagem, temos um impacto negativo de menos 915, certo? Ou seja, é um alto impacto negativo, correto? Se vamos no biológico, também temos impactos negativos, embora apresentem alguns positivos. Olha aqui, ó, tá? Já no socioeconômico, a gente acaba tendo uma predominância de impactos positivos, né? Por exemplo, aqui, migração, teremos 5 positivos, 4 negativos. Em território, 6 positivos, 2 negativos. E assim sucessivamente. Nessa relação aqui, a gente acaba tendo um efeito positivo ainda, né? A parte positiva se sobressai, chegando ao valor de 495 de impacto positivo. O problema é o seguinte: como tivemos muitos impactos negativos no meio físico e impactos negativos no meio biológico, na relação a gente observou que temos um impacto negativo do projeto de menos 756, que acaba pesando, né, para o órgão ambiental aceitar, né, o seu desenvolvimento. Claro que existe toda uma função que você pode fazer de ações de melhoria, né, para mitigar esse impacto. Beleza, você faz essa primeira avaliação e, ok, agora se eu fizer várias medidas de mitigação, este valor aqui de magnitude do impacto, ela vai ser reduzida, o que pode também alterar o resultado do projeto, tornando ele viável de ser implantado no meio. Belezinha? Então, seguimos aqui. Vantagens, né? Facilidade de apresentação e comunicação de resultados, né? Você estabelece uma metodologia de como você faz e até que ponto você vai, né? Utiliza uma abordagem multidisciplinar, né? do sistema, né? Vai precisar de uma equipe, biólogos, geólogos, engenheiros civis, ambientais, hidrólogos, né? Para poder fazer essa decisão. Você cobre aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos, né, permitindo uma verificação sistemática do problema. Né, acaba também necessitando de poucos dados para sua elaboração, porque vai muito da experiência da equipe que está executando, né, essa avaliação. Requer um baixo custo relativamente, tá, para sua aplicação. Isso depende muito, porque se você precisar fazer coleta de dados, isso acaba também aumentando, né, tornando ele mais oneroso. E é útil, né, para uma rápida identificação preliminar dos principais problemas do teu empreendimento. Beleza? Além disso também, os modelos de simulação, eles acabam sendo um pouco mais precisos do que aquela nossa avaliação das matrizes de interação. Porque assim, o empreendedor ele acaba analisando só os impactos que vão acontecer, imaginando que ele será o mesmo em toda a dimensão do empreendimento e arredores. Porém, como a gente sabe, né, existe uma transferência e uma mitigação natural desses impactos ao longo da distância. Então, talvez a gente considere que fosse todo um impacto grande nesta região aqui, quando na realidade a gente tem uma variação de concentração, porém uma área maior de impacto, ok? Então, vocês precisam, quando vão aplicar o método de simulação, serem um pouco mais detalhistas na busca de dados e investigação, né, para poder fazer uma modelagem, né, adequada. Mas era isso então, pessoal. Agora a gente já viu todos os processos de identificação de impactos ambientais, né? Vimos todas as matrizes de interação e os modelos matemáticos e ad hocs. E ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula, pessoal.